Leandro, eu tenho 35 anos e eu fui membro da igreja por 33. Então eu tenho 2 anos que eu sou um ex-mórmon. E como vocês devem ter notado, se vocês chegaram até aqui assistindo esse vídeo, vocês devem ter assistido o primeiro vídeo, né? Então o canal não é meu, eu só abri esse canal como um canal de comunicação para que outras pessoas, assim como eu, possam também colocar aqui as suas ideias, as suas opiniões, frustrações e felicidades, ok? Bom, como eu estava dizendo, eu já sou ex-membro da igreja fazem 2 anos e tem sido 2 grandes e felizes anos, né? Não me arrependo da decisão que eu tomei e tem sido 2 anos muito felizes, né? Tenho tido mais tempo para trabalhar, para fazer as coisas que eu gosto, né? Como vocês devem ter percebido, eu tenho algumas tatuagens aqui e quase todas são relacionadas com música, né? Então eu tenho, por exemplo, um piano aqui, tenho um violão aqui atrás, outros símbolos musicais aqui também. Então eu tive mais tempo para me dedicar para música também e também para ficar mais tempo com a minha família, né? Eu tenho 4 filhos, né? Como um bom fiel ex-mórmon e eu tenho tido mais tempo para ficar com eles, né? Bom, eu já nasci dentro da igreja, né? Sou filho de membros, neto de membros também. Meu pai fez missão, a minha mãe foi membro da igreja desde os 3 anos de idade, os pais dela já eram membros também. Então eu passei por todas as classes dentro da igreja, né? Passei por primária, rapazes, jovens adultos solteiros, adultos, fui professor, líder já de um monte de classe dos jovens, líder do MAS, fui conselheiro do bispo lá na ala durante 2 anos, secretário também. E eu e minha esposa, nós servimos no templo como eu esqueci a palavra, eles falam temple workers, né? Mas no Brasil tem outro nome. Mas nós servimos como ajudantes dentro do templo, como oficiantes, perdão. Como oficiantes durante quase um ano. Indo um sábado sim e um sábado não, né? A gente conheceu muita gente aí dentro desse período. E, bom, então praticamente eu passei por todas as fases, então eu conheço muita coisa dentro da igreja, já passei por diversas situações. E o que me fez sair da igreja mórmon, praticamente foram 2 coisas, né? Primeiro, o que eu via ali na minha região, ou na minha ala, né? Ou na minha estaca. Então, muitas coisas locais que eu não concordava e não concordo até hoje. E do outro lado, a história geral da igreja, né? Desde os profetas antigos até hoje. Então, essas 2 coisas juntas faziam uma confusão na minha cabeça e eu tinha muitas dúvidas, né? E muitas dessas dúvidas elas não eram esclarecidas, como, por exemplo, poligamia, né? Porque na minha cabeça não fazia sentido e ainda não faz. Porque um homem de 40 anos tem que casar com uma moça de 15, que tem uma vida inteira pela frente, que não é viúva, que não tem filhos nenhum, mas simplesmente porque o Senhor mandou. Então, isso para mim era praticamente a pior coisa possível que ficava na minha cabeça, sempre me martelando, mesmo quando eu estava dentro da igreja. Depois coisas como, por exemplo, porque o sacerdócio foi negado para os negros durante tanto tempo, né? E praticamente só depois, ou muito perto da dedicação do Templo de São Paulo, que teve essa inspiração, né? Para que os negros pudessem ser dignos de portar o sacerdócio. Então, tudo isso era muito estranho para mim, não era natural, eu não conseguia aceitar, né?
Então, quando nós deixamos o Brasil e viemos para cá, hoje nós moramos em Utah. Foi um choque porque a Igreja Mórmon dos Estados Unidos é completamente diferente da Igreja Mórmon do Brasil, tá bom? Não sei se todos vão concordar com isso, mas a minha opinião foi essa. Quando a gente chegou aqui, a gente começou a ir na ala americana. Então é muito diferente, né? As pessoas te tratam de forma diferente, a cultura deles é completamente diferente, né? O comportamento deles, as atividades ou a falta das atividades, né? Que no Brasil geralmente tem muita atividade, quase todo final de semana ou feriado tem um churrasco, tem um futebol, e aqui não é assim. Então a gente já começou. Eu cheguei aqui muito desanimado já. Pensei que fosse ficar mais animado, mas não, fiquei mais desanimado ainda. Então, ali foi o começo do meu sair da igreja. E eu ainda fiquei por quase um ano, tive até chamado aqui para dar aula para os membros casados, para os membros adultos casados. Foi um desafio por causa da língua, né? Para quem chega aqui e tem menos de um ano vivendo aqui sabe do que eu estou falando. Então foi bem difícil e nada me fazia voltar a ter o ânimo dos anos dourados, né? Nada, entrevistas, e aqui é cheio de templo, tem uma cidade aqui que tem 2 templos, né? Que é West Jordan, e nem isso fazia eu voltar a ter o ânimo de servir mais, né? De ser um membro fiel. Ah, e aí eu lembro que por quase um ano eu tentei. E eu lembro que eu falei assim, aí chegou um dia que eu tomei coragem. E eu falei, não, eu não vou mais, eu vou querer ser quem eu quero ser mesmo, que é um cara livre, que posso fazer algumas coisas que a igreja me impede, como por exemplo tomar café, que eu sempre gostei, acordar tarde no domingo, comer fora com a minha família no domingo. E são pequenas coisas, né? Que sempre me atrapalharam, porque eu era membro da igreja. Então eu programei isso, e eu lembro que, como eu já disse que que eu sempre fui e sou ainda ligado com música, sempre fui envolvido na música na igreja também, corais, tudo. Então eu lembro que o último domingo que eu fui para a igreja foi a conferência da ala até aqui, e eu cantava no coral, e eu lembro que eu tinha até um solo para ter que fazer lá. Um coral muito bonito, até a gente ensaiou bastante. E aquele foi o último domingo que eu fui para a igreja. Eu fui consciente. Então eu falei, eu vou entrar pelaquela porta e eu vou prestar bem atenção em tudo que tem lá dentro, porque eu não vou mais voltar lá como membro da igreja mais. Então eu lembro de tudo, né? Eu estava lá no púlpito sentado, vendo a congregação, vendo ali o banco do bispo, com toda a liderança, o piano ali do meu lado direito, as portas, janelas, cortinas, todos os detalhes eu fiquei prestando muita atenção, porque eu sabia que aquele seria meu último domingo, né? E foi mais um domingo, né? Não teve nada de especial. Eu saí pela porta da frente com a minha recomendação do templo válida, eu era um pagador do dízimo integral. Eu não tinha chamado, mas a minha ficha estava completamente limpa, normal. E naquele dia eu saí com a minha consciência tranquila. Eu sabia que aqueles 33 anos iam ficar para trás e dali para frente eu seria um novo Leandro, né? Então, como eu disse, eu não me arrependo de nada. Mas aí veio a segunda parte, que era com a minha família e com a minha esposa, porque isso era uma coisa pessoal minha, né? E eu lembro que acho que um dia ou 2 depois disso eu cheguei para minha esposa e eu disse, olha, eu não vou mais. Domingo passado foi o meu último domingo, e o que você quer fazer? E eu lembro que ela me olhou assim, assustada, e falou, eu não sei, porque eu ainda tenho vontade de ir. E eu lembro que eu falei para ela, olha, você é livre para fazer o que você quiser. Você pode continuar indo, mas você sabe aonde que isso vai dar, né? Então, eu não sou hipócrita, eu não sou político, né? Nunca fui. Quem me conhece sabe, eu tenho problemas por causa disso, por não ser político. E eu lembro que eu disse para ela, olha,
Ao passo que quanto mais tempo eu não vou mais para a igreja, ou seja, quanto mais tempo eu for um ex-mormon, eu menos vou ter vontade de voltar. E quanto mais você for, menos vontade de sair você vai ter. Então, os nossos caminhos, eles automaticamente vão começar a se distanciar e você sabe aonde, infelizmente, chega isso, que é com um divórcio ou com uma separação. E isso fez ela pensar, e ela por decisão própria, né? Por decisão própria, eu acho que ela foi mais um domingo ou dois, depois ela não foi mais. E naturalmente ela entendeu. Do mesmo jeito que eu entendi que a igreja para mim já não fazia mais sentido, para ela também deixou de fazer. E depois o próximo passo foi conversar com os meus filhos, principalmente com os dois mais velhos, que tinham 11 e 13 anos. Mas foi um processo tranquilo, natural, né? Não houve traumas. E a gente continua sendo uma família normal, uma família feliz, que trabalha, que estuda, que pega os filhos na escola, que sai de vez em quando, que come uma pizza de fim de semana. E, e eu acho que é isso. Eu acho que para mim, Leandro, foi uma ótima decisão. A igreja nunca fez uma diferença no meu caráter, né? O meu caráter, ele veio da criação que eu tive com os meus pais. Os meus pais sempre me ensinaram a ser honesto, a ser uma pessoa justa, uma pessoa que não julga os outros, né? Então, talvez exista pessoas que precisem da igreja como um filtro, como uma proteção, porque se elas saírem, elas perdem completamente o controle da vida delas. E para mim, não. Para mim foi uma coisa bem tranquila e eu acho que é isso. Amo minha família, agradeço a minha amiga que tem um grande canal no YouTube, ela é brasileira também. Os vídeos dela têm me ajudado muito, né? Ela é de Utah também, então acredito que todos vocês que estejam assistindo saibam de quem que eu tô falando. E, bom, é isso. E eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Tchau.